Boa noite, galera da Arquibancada Tricolor, né? Como dizer boa noite, né? Depois disso, deixa eu só ligar aqui também no Instagram, que a gente vai fazer uma live aqui no Instagram e no Facebook para comentar mais uma vergonha, um vexame aí do São Paulo, né? Mais uma vez, o que dizer, né? Acho que não dá nem para ter raiva mais, né? A gente já acompanha isso há tanto tempo. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que aí eu tô com o Instagram e com o Facebook ao mesmo tempo, então vou tentar colocar aqui de uma forma que eu possa visualizar os dois aqui. Vamos lá, para a gente falar um pouco dessa palhaçada aí que teve mais uma vez, né? São Paulo eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final para o poderoso Mirassol, que perdeu 18 jogadores, veio totalmente esfacelado e o São Paulo conseguiu perder. Todo ano tem um vexame, né? O São Paulo todo ano tem uma vergonha. Até como o Douglas Souza fala aqui no Instagram. Estão acabando com a nossa história, realmente. Então, assim, todo ano o São Paulo tem um vexame. A gente fica torcendo para que seja o único esse, né? Porque de 2020. Porque foi, assim, faltam até palavras, né, para você descrever uma derrota dessa daí, em pleno Morumbi, para um time que perdeu 18 jogadores do elenco. 18, né? 8 eram titulares. Então o São Paulo é um time realmente assim inexplicável, né? A gente até fez um tweet aqui agora há pouco colocando lá 95% de posse de bola, domínio completo do jogo, 985 passes trocados, ultrapassagens e tal, e 2-3 no placar, né? O São Paulo conseguiu perder pro Bragantino, que é um time arrumado, tudo bem, na volta da quarentena, mas perdeu no Morumbi tomando 3 gols. Aí contra o Guarani, para deixar o torcedor mais pé da vida, né? O São Paulo vai lá e classifica o Corinthians, né? Então conseguiu vencer o Guarani jogando com os reservas, que entraram com muito mais vontade do que esse time titular, né? E aí agora consegue perder em casa tomando 3 gols do poderoso Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, mas não dá para o São Paulo perder para o Mirassol no Morumbi, desse jeito, né? Então o São Paulo ressuscitou um morto, que era o Corinthians, conseguiu deixar a festa para os outros. É tipo aquela coisa, né? O São Paulo foi lá, chamou um concorrente para a festa de aniversário da mina que ele quer pegar. E aí ele saiu, ficou do lado de fora. É, é complicadíssimo de entender esse time, cara. Difícil. Não dá nem pra ter, sei lá, já nem raiva já não gera mais, né? A gente já tá tão puto da vida com tudo isso. Então vamos ver como é que a gente consegue pelo menos tentar analisar o que foi o jogo. Pra quem não pôde ver, porque o jogo só passou no Premiere, quem não viu também não perdeu nada, né? Até passou menos raiva. O São Paulo começou, né, o jogo tentando dar ali alguma pressão, tentando se impor, mas logo aos 7 minutos ali já começou a ver que o jogo não ia ser tão desse jeito, né? O Mirassol já equilibrou as jogadas. O São Paulo teve jogadores que assim não voltaram dessa pandemia ainda, né? Dessa quarentena ainda. O Igor Gomes muito abaixo, não apareceu. O Pato não fez nada, não apareceu pro jogo. O Daniel Alves também muito abaixo. O Vitor Bueno, apesar do gol e de uma assistência, ele também está muito abaixo, está muito lento desde o jogo contra o Bragantino, né? E por incrível que pareça, assim, o cara que está ali mostrando mais raça ali era o cara que era o mais criticado, que era o Pablo, mas ainda muito pouco mesmo. E aí o São Paulo vai lá e toma 2 gols assim muito rápidos, em falhas, né, individuais de novo. No primeiro lance, até desculpem se eu inverter aqui, porque realmente com a bronca que a gente fica depois de um jogo desse é difícil de lembrar. Aí vocês me corrigem aqui. Então, teve um ataque, o Juan Fran voltando de Uber, né? Que não conseguiu voltar para marcar e nem para alcançar o ponta esquerda do Mirassol. A gente viu ali o São Paulo tomando o gol. E teve o gol de cabeça. Talvez eu tenha invertido aqui, mas é de raiva ainda, né? Pô, a cabeça quente ainda do jogo. E um cruzamento ali na área.
ninguém marcando, e o jogador lá do Mirassol cabeceia sozinho pro chão e faz o gol do Mirassol. 2-0 os caras abrem em pleno Morumbi. O São Paulo não jogando nada, o São Paulo não fazendo nada, absolutamente nada. Aí teve um quase gol ali, num cruzamento, que o goleiro fez uma boa defesa. Depois, numa jogada parecida, o gol do Pablo, num rebote ali, o Pablo diminuiu, né? 2-1. Logo na sequência ali, o Vitor Bueno acertou um chute e conseguiu empatar. Aí deu a impressão que o São Paulo tinha acordado para o jogo e que ia pelo menos tentar ali fazer alguma coisa, começar a se impor, botar alguma pressão. E a gente foi para o intervalo. No intervalo, a primeira mudança, que era óbvia, não podia ser diferente, foi trocar ali o, o Juan Fran, que fez um primeiro tempo desastroso, né? Então o Diniz tirou o Juan Fran, colocou o Igor Vinícius. O Igor Vinícius até foi bastante acionado, teve ali algumas tentativas, mas também não mostrou nada demais ali também, né? O time todo, né? O time todo não jogou nada. Só que é o seguinte, vamos só limpar aqui alguns lixos aqui. Só que aí é o seguinte, o São Paulo não se impôs, né? Dominou a posse de bola, mas posse de bola não ganha jogo, né? Não adianta nada você ter posse de bola e ficar tocando a bola de lado que não sabe o que fazer com ela, né? E aí o São Paulo ficou de forma improdutiva tentando cruzar na área, tentando fazer tabelinha, aqueles passezinhos irritantes de calcanhar, de letra, que não dão em nada, né? São Paulo sem criação nenhuma, sem nenhum tipo de capacidade técnica de se impor em pleno Morumbi contra um time menor, um time mais fraco, um time que vinha desfalcado, time que foi desmontado. O Mirassol chegou para esse pós-quarentena sem 18 jogadores que começaram o campeonato, sendo que 8 eram titulares. Então o São Paulo hoje não conseguiu ganhar nem do reserva do Mirassol, formado por jogadores da base do Mirassol. Como que seria se o São Paulo tivesse passado hoje e pegasse aí um Palmeiras, um Santos ou Corinthians? Ou Red Bull? Então não tem, o São Paulo não tem hoje capacidade nenhuma de disputar nenhum título. O São Paulo não tem não se dá o respeito, essa camisa não é respeitada. Hoje o São Paulo é zoado por todo mundo em pleno Morumbi, né? Então é muito difícil, né? Você ver um time que é o maior, como o Gustavo Villani falou, o maior campeão internacional do Brasil, só que é um time que não se impõe, time que não consegue vencer o Mirassol dentro de casa, né? E aí você vê as peças que entram, né? Como o Elinho, que mais uma vez não mostrou nada, atrasou vários ataques, né? Tentou dribles, mas nada demais. E jogadores que realmente não estão mostrando nada que vieram, né? O São Paulo até teve um começo de campeonato, mas é aquilo que a gente posta há muitos anos. O roteiro é sempre o mesmo. Tem até um post que a gente fez em 2017. A gente sempre repete aqui. O São Paulo faz uma primeira fase do Paulista brilhante, bate em todo mundo que é pequeno, ganha dos caras, ganha do Morumbi, todo mundo se empolga. Aí se classifica para o mata-mata. Geralmente passa do primeiro mata-mata porque é algum time pequeno do interior. Dessa vez nem isso conseguiu, falhou, né? Foi pior do que os últimos anos. Então, geralmente o São Paulo até passa. Aí chega na semifinal, pega um time maior e toma. Não ganha. Então, assim, realmente o São Paulo não tem a mínima capacidade. Isso vem de muitos anos, vem de outros problemas que acontecem também de gestão, de administração errada, porque isso faz o São Paulo não ter dinheiro para comprar ninguém. Aí, quando tem dinheiro, torra tudo em uma figura só, esperando que esse cara seja o salvador da pátria, como é o caso do Daniel Alves, e não vai ser, né? Já mostrou que não vai ser. E aí tem outros jogadores que têm uma história bonita, que merecem respeito, mas não dá mais. O Hernanes, por exemplo. Então o São Paulo realmente precisa mudar completamente. O São Paulo precisa trocar, assim,
de conceito, de metodologia, de gestão, de tudo. Não funciona. Não funciona. Há 15 anos, o São Paulo não ganhou o Paulista há 15 anos. Que para muitos, né, que tem esse discurso até arrogante de que não quero nada, não quero Paulista, não vale nada, não sei o que, vale sim, vale sim. O time que não ganha o Paulista, ele não tem capacidade de brigar por nenhum título, por nada. Um time que não é campeão paulista, que não bate nos rivais da sua cidade ou do seu estado, ele não tem capacidade de brigar contra um River Plate, contra um Boca, contra um clube qualquer da Libertadores. No brasileiro, então, puta, né, nem se fala. Então, esse discurso precisa acabar, né, também, de que o Paulista não vale nada, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O jejum do São Paulo no Paulista já é maior do que o jejum que o São Paulo teve quando foi construir o Morumbi, que ficou 13 anos sem ganhar. Mas ali tinha um porquê. Todo o dinheiro estava indo para construir o Morumbi. Né? Agora não. Onde que está indo esse dinheiro do clube? O São Paulo arrecada pra caramba. Né? Agora tem a parcela de culpa que é de gestão, de administração ruim, e tem a parcela de culpa de quem está em campo, de quem faz a gestão do elenco, do campo mesmo. Né? E nesse sentido, o São Paulo deixa a desejar em todos, né? Tanto na gestão do campo, quanto na gestão do clube. E aí no campo, a gente vê aí realmente um treinador que acaba não conseguindo. Ele tenta até colocar uma filosofia diferente, mas não dá. O jogador brasileiro geralmente é burro, geralmente não entende isso. Aí começa também a não querer fazer, porque é preguiçoso. O jogador, quando vai para a Europa, aceita numa boa, quietinho, né? As orientações de treinadores e tal. No Brasil, não. Isso não funciona assim. O jogador derruba o treinador quando não gosta. Aí você tem um treinador que quer colocar uma metodologia muito diferente, que no São Paulo, por exemplo, a gente não tem tempo para fazer isso. Infelizmente não dá tempo. Se é um time que acabou de ser campeão, que ganhou vários títulos, a torcida está um pouco mais calma, tudo bem. Dá para você ter essa paciência. Agora no São Paulo, que não ganha nada há muito tempo, que só toma vexame, toma pau em clássico, é eliminado por times pequenos, menores, não dá tempo de você fazer isso. Tem que ganhar título. Nem que seja jogando como o Aguirre fazia, que muita gente também criticava, jogando no contra-ataque, sabendo a limitação que tem, mas tentando ganhar um título. Depois de ganhar um título, sim, aí você tenta implementar. Então, Diniz, não vai rolar. A gente sabe qual é o final dessa história. A gente já sabe que o Diniz não vai ficar muito tempo. E aí você olha para o elenco, um elenco que no papel é qualificado, que tem jogadores de renome, né, sendo o principal deles o mais caro, que é o Daniel Alves, mas jogadores que não conseguem se impor num confronto como esse. Um jogo como esse, de novo, com respeito ao Mirassol, os caras fizeram o papel deles. E fizeram muito bem, ganharam do São Paulo no Morumbi. Só que com todo respeito ao Mirassol, o São Paulo tem que se impor. O São Paulo não pode perder desse jeito. O São Paulo não podia tomar nem esses 2 primeiros gols que tomou. Na verdade, o São Paulo não podia ter tomado nenhum gol do Mirassol. Né? Que, de novo, perdeu 18 jogadores do elenco. Sendo que 8 eram titulares. Então o São Paulo conseguiu perder para um time que, assim, veio esfacelado, veio totalmente desmontado e muito provavelmente não, com certeza, montado por jogadores da base do Mirassol. Se botasse o time da Copinha do São Paulo, era capaz de ganhar. Ou os reservas que jogaram em Santos contra o Guarani domingo, né? Então, galera, é difícil, porque assim, a cada eliminação a gente volta aqui e faz a mesma coisa. O Arquibancada existe há 12 anos. A gente acompanhou todos os tipos de times que o São Paulo teve nesse período. Times medíocres, meia boca, times que mereciam ser campeão, que bateram na trave, que deram azar, que foram incompetentes, outros que foram inúteis, outros que não mereciam. E é frequente, é uma coisa constante.
né? A gente volta aqui e sempre fala a mesma coisa. Ou é falha individual de alguém, ou é azar, ou é zica, ou é incompetência, ou alguém falha na última hora. Então, é mais do mesmo. É mais do mesmo, né? O São Paulo, ele realmente, assim, ele virou uma piada, né? A instituição, o clube, jamais vai ser. Porque o São Paulo sempre, nunca vai apagar aquilo tudo que ele conquistou. Tudo aquilo que ele é. Só que isso faz o clube perder receita, faz o clube perder torcedores, né? Porque você não tem, não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, a gente não tem marketing, não tem nada, não existe nada para fazer o torcedor ali abraçar o clube, né? Então, eles pouco se importam, né, com o torcedor. Quando tem torcida, a gente sabe que o torcedor é tratado como gado, né? Dificuldade para comprar ingresso, para se alimentar, enfim, para tudo, né? Então, assim, quem tá lá não tá ligando. Não sabem, talvez, nem a grandeza do São Paulo. Tem gente lá que realmente, assim, tem boa intenção. Mas não basta ter boa intenção. Não adianta. Eu sou São Paulino, nasci São Paulino, de família São Paulino também. São Paulino, família São Paulina também. Se alguém me colocar para ser presidente do São Paulo, para ser diretor de alguma área, eu posso ter a maior boa vontade do mundo, mas eu não vou ter capacidade. Eu não vou saber fazer isso, né? Então eu não vou lá me meter a fazer isso. Só que tem muita gente lá que faz isso. Tem muita gente que aceita. Ou tem muita gente que vai lá pra fazer conchavo, né? Ah, vou aceitar esse cargo aqui porque depois eu peço outra coisa. E não dá mais, né? O São Paulo hoje, ele... Não hoje, né? Mas há muito tempo o São Paulo parou no tempo. O São Paulo é um clube ultrapassado. O São Paulo é um clube do passado. O São Paulo é um clube que até nas análises que a gente viu, a gente postou hoje lá do Itaú, olhando só as finanças, né? O São Paulo vive como há 10 mil anos atrás. É um clube ultrapassado. Manja aquelas novelas que tinham antigas na Globo, que tinha aquela família rica, que mora num casarão, só que tá tudo com teia de aranha já, com sofá rasgado, com um mordomo que não recebe. O São Paulo é isso aí. O São Paulo tem um museu, né, rico, mas é um museu. Tem um estádio que, sim, está ultrapassado, né? O São Paulo tem uma relação com a torcida que é fria, praticamente não existe. Quem faz as ações de marketing do São Paulo hoje são os patrocinadores. E muitas coisas são feitas até pelo próprio torcedor ou por sites, né, que se importam ainda com o torcedor, que são torcedores, né. Aí contrata jogadores que tanto faz, né, se perder, se ganhar, não tem problema, né, vai pingar o salário. Tem cara também que de repente pode acontecer, não dá para afirmar, mas pode acontecer do cara também falar, ah, bom, cortou meu salário, o que eu vou correr? O que eu vou me arriscar aqui a meter um pé numa dividida? Né? E isso vai afastando cada vez mais aquele amor que a gente tem pelo clube, pela camisa do São Paulo. Né? Você vê a molecada que já não se importa muito, até porque assim, molecada, se não for por influência do pai, da mãe, já torce mais para times europeus, né? E hoje a molecada, assim, não liga pro São Paulo. Ninguém quer ser zoado na escola, né? Quando é pequeno. Porque o São Paulo não é campeão há anos, né? Nós aqui que acompanhamos o São Paulo ser campeão várias e várias vezes, né? Que, pô, a gente jorrava na cara de todo mundo, a gente zoava todo mundo, né? Sempre teve orgulho do que o São Paulo conquistou. Hoje você não tem argumento. Você não tem argumento, né? É difícil você falar alguma coisa, né? Quando algum rival, alguém vem tirar um sarro, falar alguma coisa, você vai falar o quê? Olha o que aconteceu hoje. Como é que você vai argumentar qualquer coisa
com um time que é incapaz, que não tem a mínima capacidade de se impor dentro da própria casa, dentro do Morumbi, toma 3 gols no Mirassol, que perdeu 18 jogadores. Os caras perdendo 18 jogadores, sendo que 8 eram titulares. O São Paulo não consegue ter um padrão de jogo para se impor. Parece time de rugby. Toca a bola de lado no meio do campo e fica aquela coisa irritante. Há alguns anos atrás eu comentava isso e o pessoal, até amigos, né, xingavam, porque lembra do Maicon, né, meio campo, que foi pro Grêmio, que processou São Paulo aí. Ele aparecia em tudo quanto era estatística, scout, como ótimo passador de bola, porque ele pegava a bola e tocava para trás, tocava para o lado. Sabe o modo carreira no FIFA, quando você joga o FIFA, aí você fica tocando a bola de lado para aumentar a nota do jogador? Era isso, o Maicon era isso. Só que antes você tinha um Maicon fazendo isso. Hoje você tem um time inteiro fazendo isso, né? Então o torcedor do São Paulo tá puto. Ele tá puto porque ele... Olha como fica o WhatsApp, né? Bombando, explodindo, de todo mundo tirando sarro. Então o torcedor do São Paulo tá puto da vida. Porque não é só o fato do São Paulo não disputar títulos. Porque não dá, claro, você não vai ganhar título sempre. Mas o São Paulo não ganha títulos, não ganha clássicos. Aí ele passou a tomar fumo de clubes menores. O Gustavo Villani falou na narração, né? Colón, Defensa e Justiça, Bragantino, naquela Copa do Brasil lá. Juventude, que estava na Série C, se eu não me engano, tinha eliminado o São Paulo, uma Copa do Brasil. Penapolense, Mirassol, Tajeres. Então, a cada ano é uma vergonha, ou mais de uma, né? Então, todo tempo o torcedor São Paulino é submetido a isso, porque tem escândalo de corrupção, tem gente que não presta nem para administrar nada, que está lá, tem gente lá com cargo que ganhou cargo por indicação de amigo, que é um cabidão de emprego, né? Acontece isso em várias entidades, empresas e clubes, né? E não existe uma cobrança interna por resultados, né? Hoje eu imagino que trabalhar no São Paulo hoje deve ser uma maravilha, porque assim, você pode não apresentar resultado e ninguém te cobra. Não acontece nada. Imagina você ir para trabalhar num lugar que você recebe o seu salário, você pode fazer ou não o seu trabalho, tanto faz, e aí, tipo, ninguém vai te acionar, ninguém vai te cobrar. É isso. A impressão que parece é essa, né? Então, é legal, claro, fazer ações como fazem, né? Tipo, uma ou outra, assim, esporádica, mas o futebol ele sobrevive por causa do resultado dentro de campo. Então, se dentro de campo o São Paulo não ganha jogo, e pode até não ganhar jogos, pode até não ganhar títulos, mas tem que dar o sangue, tem que comer grama, tem que enfiar a cabeça na chuteira do outro adversário, tem que tentar o máximo. Porque se você vê alguém ali tentando dar raça, tentando jogar, e puta, perdeu porque o fulano falhou, porque deu uma zica, porque o outro deu uma zica qualquer, tudo bem. Tipo, ficamos pé da vida? Ficamos. Mas você tá vendo que existe ali uma vontade, uma raça, o cara se entregou ali no jogo, o cara putz, tentou mesmo e fez o possível e impossível. Quantos jogadores meia boca que o São Paulo teve, meia boca tecnicamente, né? Mas que foram campeões porque os caras davam sangue, davam raça, né? E não é desmerecendo os caras não, mas por exemplo, Pintado, Dinho, o próprio Lugano, né? Vários outros jogadores aí no passado, Chicão, que não eram tecnicamente o supra-sumo, mas eram caras que assim não aceitavam perder, não aceitavam derrota. É isso que o torcedor quer ver, ele quer se identificar com caras dentro de campo que entreguem a alma, que entreguem o sangue ali dentro. Aí você vê passinho de letra, toque de calcanhar, um negócio que me irrita profundamente é o jogador que faz aquele toque para um lado e olha para o outro. Tipo o Ronaldinho Gaúcho. Que moral que um cara tem pra fazer isso? Mano? Que moral que um cara tem, mano, pra tentar fazer um negócio desse, cara? Isso me irrita profundamente. Enfim, é difícil fazer uma live
depois do jogo, depois de uma eliminação como essa, depois de mais uma derrota como essa, né? Todos vocês, com certeza aqui, pô, todo mundo desabafando, todo mundo puto da vida aqui, com toda certeza, é consenso geral, vergonha, mais um ano de vergonha, né? Porque agora o São Paulo não disputa mais título esse ano, né? O brasileiro começa, aliás, o elenco ganhou férias, né? Vai ganhar folga, vai poder descansar e se preparar para a estreia do brasileiro dia 9 contra o Goiás, né? Então, o pessoal vai ganhar uma piscininha aí, vai ganhar uma folga aí para poder descansar, né? Devem estar bem cansados, né? Tadinhos. Então, o São Paulo começa o brasileiro, vai ter a Copa do Brasil e o pior de tudo, vai ter a Libertadores, já pegando o River, né? Em setembro, dia 15 de setembro. Imagina esse time com essa tiriça jogando desse jeito contra o River Plate, que vai começar a treinar bem depois do São Paulo, e vocês vão ver que vão estar no mesmo nível voando em campo ou correndo muito mais, porque é cultural. Os caras não aceitam perder. Os caras não aceitam o mínimo de entrega, de vontade. E aqui tá tudo bem, não tem problema. Depois a gente faz um videozinho ali, né? E aí fica tudo bem, né? A gente faz ali uma ediçãozinha ali de um vídeo pro YouTube e tá tudo em ordem. Ou posta no Instagram, né? Uma ação, alguma coisinha ali para dar uma engajada no torcedor e fica tudo em ordem, né? Então, assim, vou falar para vocês, cara. Tenho 40 anos de idade. Eu tive a felicidade de ver a minha primeira lembrança foi o São Paulo ganhando o Brasileirão de 86. Eu tinha 6 para 7 anos. Minha primeira lembrança como torcedor do São Paulo é aquele gol do Careca contra o Guarani. Depois eu tive a oportunidade de ver o time do Tele, né? Então vivi tudo aquilo, né? Que eu tenho orgulho até hoje de ter visto. E mesmo depois da era Tele, né? O, o São Paulo passando aquela fase zoada, né? Que teve que mandar arrumar o Morumbi, que estava balançando, teve que interditar e fazer tudo aquilo. Mesmo assim, o São Paulo teve times que bateram na trave ou que ganharam alguns títulos. E eu jamais ia imaginar que depois daquilo ali a gente ia viver a pior fase da história do São Paulo. Porque eu imaginava que a pior fase foi ali, depois de 94, quando perdeu pro Vélez. Que aí a gente ficou 10 anos fora da Libertadores e o São Paulo não ganhava, né? Ganhava alguns títulos, mas apanhava sempre. Eu achava que ali era o pior. Se eu soubesse que esse período de 2013 pra frente seria assim, putz, sei lá, dá a impressão assim, é que nem a máquina do tempo, né? Se desse pra voltar lá e avisar, puta, galera, deu errado aqui, volta, vamos consertar isso aqui. Então é difícil. Nós, como torcedores, a única coisa que a gente pode fazer é cobrar, fazer barulho, né? Boicotar o que puder, assim, no sentido de fazer uma coisa dar certo, né? Porque quem decide o futuro do São Paulo são os conselheiros, né? Sócios votam nos conselheiros e os conselheiros escolhem o presidente. Então a gente espera que nessa próxima eleição, que vai acontecer entre novembro e dezembro provavelmente, né? Que escolham o melhor caminho possível. Porque hoje, se chegasse um ET, se chegasse alguém que, Deus livre, ficou em coma durante muitos anos, e a gente fosse apresentar os principais times do Brasil, ninguém ia acreditar que o São Paulo é o mais vencedor aqui. Ninguém ia acreditar que o São Paulo tem tudo aquilo de troféu que tem. Então, tá foda. Tá foda torcer pro São Paulo. Eu vou encerrar aqui porque a gente fica bem puto da vida com isso, né? Deixo o convite para que vocês sigam a Arquibancada, que vocês sigam nossos conteúdos. A gente tem bastante coisa para cobrar e para apontar de erro nessa gestão. De jogadores também, né? E assim, para alguns aí que estão fazendo graça ou falando besteira aí, não, acho que não é o caso.
não tem que ficar aqui berrando, gritando, fazendo personagem, né? Acho que não é isso que... Se você quer ver gritaria, você vai no programa do Ratinho, você vai lá fazer qualquer besteira por aí, ou pega e encara um personagem desses que tem por aí, que ficam esbravejando e gritando, e depois não nem assistir o jogo também, né? Muitos desses não assistem. Agora, o Arquibancada ele já existe há muito tempo justamente porque a gente cobra isso e a gente vai apontando essas coisas. Infelizmente é o que o torcedor São Paulo não pode fazer hoje. Não tem o que se fazer, porque quem define o futuro do clube é um grupo de conselheiros, né? Então, o que a gente pode fazer é cobrar, apontar erro, criticar, elogiar quando tiver que ser elogiado, mas não estão merecendo elogio nenhum, né? E torcer para que o melhor seja feito aí desse clube, porque senão realmente o São Paulo, falido do jeito que está, com dívida do jeito que está, já que a gestão Leco afundou mais ainda o clube de 2018 para 2019, aumentando a dívida do clube, muito, muito mais. Se continuar desse jeito, esquece título, esquece São Paulo brigando por vaga em Libertadores, esquece. Esquece jogador de nível bom no elenco, porque o São Paulo vai só numa espiral aí, e aí, galera, a gente sabe qual que é o caminho. Vide o Cruzeiro, vide outros clubes. Porque time grande cai sim. Time grande cai. Então, sem soberba, sem arrogância, vão apontar as críticas para quem merece. Para quem merece ser cobrado. Então encerro aqui essa live aqui pós-jogo do Arquibancada, que não dá para dizer muito mais do que isso. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima aí. Que na medida do possível todo mundo consiga dormir de alguma forma, porque vai ser difícil dormir hoje.